Aleluia. Falava com Deus, Deus falava com Moisés como um homem qualquer fala com seu amigo. E depois que Moisés falava com Deus, Deus falava com Moisés, Moisés voltava para o arraial. Mas o servidor de Moisés, o mancebo Josué, filho de Nu, ele não se apartava da tenda, ele ficava dentro da tenda. Moisés ia falar com Deus e Josué ficava dentro da tenda. E Moisés agora começa a questionar com Deus. Resumindo aqui, porque Deus tinha falado para Moisés para ele tirar aquele povo, levar aquele povo. E Moisés falando com Deus que Deus não falaria com ele quem que ia enviar junto com ele. Questionou. Aí para nós vemos aqui como é importante a presença de Deus. Moisés, ele já estava cansando já. Estava cansado com certeza. E da sua jornada. E quando Deus fala para Moisés, louvado seja o nome do Senhor. Deus fala para Moisés no capítulo 14. Olha que coisa interessante, maravilhosa. Eu mesmo irei contigo e te darei descanso. Moisés, eu não vou enviar ninguém para contigo. Moisés Deus poderia mandar um anjo, Deus poderia mandar um arcanjo. Mas Deus falou para Moisés, não se preocupe, Moisés, que eu mesmo irei contigo e te darei descanso. Aleluia. E você vai conduzir, em outras palavras, conduzir esse povo até a terra prometida que eu tenho prometido para o meu povo. Então, meus queridos, a presença de Deus em nossas vidas traz, este é um dos pontos que eu coloquei aqui, dos benefícios que traz para nós a presença de Deus. Descanso. Descanso. Eu coloquei aqui uma referência aqui, gostaria, ou aliás, gosto de ler, quero ler. Às vezes a gente fala, eu queria ler, eu quero ler. Gostaria de ler e quero ler, e vou ler aqui uma referência aqui sobre descanso. Mateus, a presença de Deus é descanso. Quando fala de Jesus, está falando de Deus. Falando de Deus, está falando de Jesus, mesma coisa. Mateus capítulo de número 11, versículo 28 e 29. Vamos ver aqui. Versículo 28. Presença de Deus. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde a mim. É a mesma coisa que dizer, vinde a minha presença. Vinde a mim. Ou, venha a minha presença, né? Quando está chamando vinde a mim, estou indo à presença de alguém. Jesus fala, vinde a mim, está chamando para ir à sua presença. Todos que estáis cansados. Então, a presença de Deus, a presença de Jesus em nossas vidas é muito importante. Todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ao versículo chave da referência aqui. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Aleluia. E acharei descanso para vossas almas. Então veja bem, a presença de Deus dá descanso para nossas almas. Aleluia. O hino 193, se não foge da memória, alma batida, acho que é isso mesmo. O escritor ali fala, alma batida, batida mesmo que cansada. Alma batida, não desespera, espera em Deus. Aleluia. A alma batida, quando ela se encontra na presença de Deus, sente-se descanso.
Não está aqui no esboço, mas eu me lembrei do profeta Elias, quando ele estava lá na caverna, cansado, correu de Jezabel, quase entrando em depressão ali, né? A Bíblia diz que o anjo de Deus, quando fala anjo de Deus, está falando o mesmo Deus, foi lá, levou pão para ele, come, bebe, descansa, bebe, porque longe da tua caminhada. E a Bíblia diz que aquela comida que Elias comeu, fortaleceu ele descansou com a presença de Deus e caminhou novamente, estava cansado. Quando ele viu a presença de Deus, ali ele se sentiu confortável, descansado e continuou a sua caminhada. Não está no esboço aqui, mas me lembrei dessa passagem e eu achei por bem citar. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. O segundo ponto aqui que a presença de Deus transmite para nós paz. A presença de Deus transmite paz e livramento. Transmite paz e livramento. Daniel, capítulo de número 3, versículo 23 e 24. Deixa eu ver se eu consigo ler aqui. 23 e 24. Estes três homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobreaquecida. Sob maneira aquecida. Vamos mais. 24. Então o rei Nabucodonosor se apresentou-se, levantando depressa. Eu vou ler de novo. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lancemos nós três homens atados dentro do fogo ou do forno? Respondeu ao rei: é verdade, ó rei. 25. Tornando ele a dizer: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo. Aleluia! Sem nenhum dano, e a aparência do quarto é semelhante ao Filho dos Deus. Glória ao nome santo de Jesus. Veja bem, meus queridos, a presença de Deus em nossas vidas, a presença de Jesus, nos traz descanso, nos traz paz e livramento. Quando o rei Nabucodonosor falou com Sadraque, Mesaque e Abednego, depois que tocou, vamos resumir aqui, que tocou as buzinas, os instrumentos a primeira vez, eles não prostraram. Ele falou para Sadraque, Mesaque e Abednego: é de proposta que vocês não prostrarem diante do meu Deus, da estátua que eu fiz? Aleluia. A resposta dele foi para: ó rei, nós não prostramos diante da tua estátua e nem adoramos teus deuses. E fiquem sabendo, ó rei, que o Deus a quem nós servimos, se ele quiser, ele pode nos livrar da fornalha ardente e do furor da tua mão. Veja bem, os meninos aqui estavam na presença de Deus. Glória ao nome do Senhor. Talvez você pode dizer: mas ele não foi livre da fornalha. Mas Deus livrou ele lá dentro da fornalha. Não livrou da fornalha, mas livrou do fogo, do consumo do fogo da fornalha. E eles dentro da fornalha ardente, eles sentiram paz.
Pare para pensar, meus queridos. Se Sadraque, Mesaque e Abednego não tivesse a presença de Deus, a presença de Jesus lá dentro, que Jesus estava com ele, o quarto homem que o rei viu era Jesus. Glória a Deus. Sabe o que aconteceria com eles? Eles não iam ter paz de maneira alguma. Na hora que receberam a ordem que eles iam ser lançados, eles já iam ficar perturbados, eles já iam ficar numa situação difícil, mas os meninos, os jovens, permaneceram em paz, confiando no livramento de Deus. E aí a presença de Deus, a presença de Jesus ali dentro da fornalha, eles sentiram aquela paz tranquila, caíram atados, amarrados, né? E o fogo teve poder somente sobre as cordas que amarravam. Queimou as cordas, soltou os 3 jovens, glória a Deus. E eles começaram a passear, andar dentro da fornalha de fogo, como que estivesse dentro de uma, nem de uma câmara fria, não vou dizer, mas numa sala de ar-condicionado. Sabe aquela sala de ar-condicionado que você sente paz, tranquilo, aquela brisa gostosa? Tenho certeza que aquele calor aquecido 7 vezes mais se tornou numa brisa suave. Vale a pena a presença de Deus. Gustavo Henrique, seja bem-vindo. Louvado seja o nome santo do Senhor nosso Deus. Então, meus queridos, não podemos ficar sem a presença de Deus. A presença de Deus em nossas vidas nos traz descanso, paz e livramento. Temos mais. Vamos para o terceiro ponto. Vamos para o terceiro ponto. Terceiro ponto. A presença de Deus transmite segurança. A presença de Deus em nossas vidas nos transmite ou nos dá segurança e ânimo. A presença de Deus em nossas vidas transmite para nós, garante para nós segurança e ânimo. Quando você se sente em um lugar seguro, você fica tranquilo, não é verdade? Quando você está animado, você topa de fazer qualquer coisa, não é verdade? Na obra de Deus, vamos fazer um culto em ar livre? Você está animado? Está com ânimo? Vamos fazer. Vamos evangelizar hoje? Você está animado? Vamos evangelizar, porque você está animado, está com ânimo. Quando você está em segurança, você não tem medo de nada, não é verdade? Você fala a palavra com segurança, não tem medo de nada. Para isso acontecer na minha vida, na sua vida, precisamos da maravilhosa presença de Deus. Vai transmitir para nós paz, transmitir para nós, glória a Deus, segurança e ânimo. Segurança e ânimo. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus capítulo 14. Versículos 24 a 27. Desculpe aí, talvez se eu não puder, não conseguir expressar aqui melhor. A minha intenção é de explicar melhor. Mas como é a primeira vez que eu estou ministrando esse assunto, mas tem o Espírito Santo que ele vai completar, ok? Um pregador uma vez falou que para a gente pregar uma mensagem assim, bem concretizada mesmo, ele falou que ia pregar pelo menos 60 vezes. Então, eu é a primeira vez, tem mais 59 vezes para mais eu, né? Mas o Espírito Santo vai nos dando graça aqui para mim ministrar e para você entender.
Segurança e paz. Mateus capítulo 14, versículo de número... Estou marcando aqui para eu não repetir. Deixa eu marcar aqui. Isso. Marquei. Mateus 14, versículo 24 a 27. Eu vou ler aqui e depois nós vamos falar sobre isso aqui. Entrando, deixa eu ver direito aqui. 24. Tem um erro gráfico aqui na leitura aqui. Eu vou ler aqui. Mas tem um erro gráfico aqui na leitura aqui da Bíblia em áudio aqui. Aqui está entremente, mas não é isso. Depois eu vou conferir. O barco já estava a ponto da algum erro gráfico aqui. Eu vou ler na Bíblia. Para aí. Eu vou ler na Bíblia para nós não errarmos. 14, 24. Vamos aqui. Mateus 14, 24. Eu botei ali na Bíblia em áudio. Na Bíblia ali, vamos ver aqui. Deixa eu achar aqui, nós vamos ler. É melhor ganhar um tempozinho aqui, que para ler a Bíblia nós não perdemos tempo não. 24. Isto. O barco já estava ao meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era o contrário. Mas à quarta vigília da noite dirigiu Jesus caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. 26. Deixa eu ver se é os 3 versículos que eu coloquei aqui. Deixa eu ver. É até o 27, vamos mais. 26. Isto. Jesus, porém, ele falou logo dizendo: não temais, sou eu. Aleluia. Jesus, porém, ele falou logo dizendo, desculpe, tem bom ânimo, sou eu, não temais. Recitar aqui o ponto. Por isso que é bom ter a Bíblia em mão aqui, para não trazer dificuldade para mim nem para meus queridos. Paz. Não, aqui. Segurança e paz. Segurança e ânimo. Veja bem. Segurança por quê? A presença de Jesus, de Deus. Logo que Jesus, após multiplicar os pães, tratar de uma grande multidão, estamos resumindo, ele pediu para que os discípulos entrassem no barco e fossem para o outro lado da margem, que ele ia despedir a multidão. E ele despedindo a multidão, Adalto, seja bem-vindo, meu querido. Ele despedindo a multidão, ele foi para o monte orar, e quando ele voltou do monte, a Bíblia diz que o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era o contrário. Os discípulos estavam ali passando um grande apuro. O barco sendo açoitado, ele estava passando um grande apuro. Ele estava inseguro. A qualquer momento aquele barco poderia afundar com eles. Ele estava inseguro. E quando Jesus agora aparece para eles,
A presença de Jesus, quando Jesus sobe no barco, a presença de Jesus com os discípulos ali, trouxe para eles segurança. Por que segurança? Porque quando Jesus subiu no barco, aquietou o vento e a tempestade calmou e o barco ficou tranquilo. Aleluia! E trouxe ânimo para os discípulos, e eles se sentiram animados e continuaram a sua viagem até chegar à margem do outro lado do mar. Se não fosse a presença de Jesus, se não fosse, aleluia, glória a Deus, a presença de Deus ali em meio ao mar, louvado seja o nome do Senhor, o barco dos discípulos teria perecido. Então, é por isso que eu coloquei aqui que a presença de Jesus, a presença de Deus transmite segurança e ânimo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu preciso da presença de Deus em minha vida para mais eu ter segurança. Nós precisamos, eu preciso da presença de Deus para ter ânimo. Nós precisamos da presença de Deus para ter ânimo. Neste início de 2018, que a presença de Deus seja constante na minha e na sua vida, para nós continuarmos, meus queridos, fazendo a vontade de Deus e seguindo esta jornada maravilhosa. Glória a Deus. Já deu 21 horas? Meus queridos, estou num lugar aqui desconfortável, quente, mal sentado aqui, mal confortável, que eu não consegui ainda comprar uma cadeira para fazer esse programa, cadeira giratória, macia. Estou na cadeira de plástico aqui, e 1 hora passou que, olha, aleluia, estou feliz mesmo. Vou tocar mais um pouquinho aqui e vou parar. Aleluia, maravilha. Mais um pontinho aqui, meus queridos, nós continuamos amanhã. Tenha paciência comigo aí. Se um dia vocês convidarem para me pregar na igreja de vocês, já sabem que o presbítero Narciso é bem tranquilo. Se der 10 minutos para mim, vai me enviar de mim. Aleluia. Vamos ver aqui. Agora, deixa eu ver aqui, deixa eu conferir de novo, deixa eu conversar aqui. Paz e ânimo, já falamos, tal. Vamos aqui. Quarto ponto, meus queridos. Nós vamos falar o quarto ponto. A presença de Deus nas nossas vidas, ela produz para nós provisão. Ela traz para nós provisão. É um dos benefícios da presença de Deus na nossa vida. Provisão. Ou providência. Mas aqui eu coloquei provisão. Marcos capítulo de número 6, versículo 34 a 42. Vamos ver aqui, vamos falar sobre a provisão de Deus através da presença do Senhor. Eu vou marcando aqui para nós ler. 34, 6 e 34 de Marcos. Jesus, ao desembarcar, viu uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque era como ovelha que não tinha pastor. E começou a ensinar, aleluia, em muitas coisas. Vamos lendo aqui que a letra é muito miudinha. Então, estando a hora já muito adiantada, aproximaram-se deles os seus discípulos
e disseram: o lugar é deserto e a hora já está muito adiantada. Desculpa a leitura aqui, que a letra é miudinha aqui, meu óculos. Mas vamos mais. Despede-os para que vão aos sítios e aldeias em redor e compre para si o que comer. Vamos mais. Ele, porém, lhe respondeu: dai-lhe vós de comer. Então eles lhe perguntaram: haveremos de ir comprar 200 denários de pão e dar-lhes de comer? Vamos mais. 38. Ao que lhe disse: quantos pães tendes? E de ver. E tendo-se informado, responderam: 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes. Vamos lendo aqui. Oh, leiturinha maravilhosa. Letra muito miudinha. 39. Então lhe ordenou que todos reclinar-se em grupos sobre a erva verde, sobre a grama verde. Vamos mais. 40. E inclinaram-se em grupo de 50 e 50. 41. E tomando 5 os pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos aos céus, abençoou, partiu os pães e os entregou aos seus discípulos para lhe servirem. Também repartiu os 2 peixes por todos. Aleluia. 42. E todos comeram e ficaram, e todos comeram e se fartaram, ou ficaram saciados. 43. E em seguida recolheram 12 cestos cheios dos pedaços de pão e de peixe. Eu digo amém. Leitura extensa aqui, um pouco difícil de ler por causa das letras. Vamos para o ponto aqui que eu marquei aqui. A presença de Deus transmite ou nos dá provisão. Aquele povo estava faminto, ele estava o dia inteiro ouvindo os ensinamentos de Jesus, e alguém ali se preocupou, pediu para que o Senhor despedisse o povo para que eles fossem em alguns sítios, aqui fala sítios, aldeias, e comprasse comida para eles. Jesus mandou que desse comida. Resumindo, se indagaram ali que tinha ali um rapaz que tinha 5 pães e 2 peixes. Veja bem, a presença de Jesus, ela traz provisão. E trouxeram os pães na presença de Jesus, a multidão na presença de Jesus ali. E Jesus orou, abençoou aqueles pães e aqueles peixes. E deu para o povo comer. E daqueles 5 pães e daqueles 2 peixes, alimentou a multidão de quase 5.000 pessoas. Na presença de Deus, na presença de Deus, há fartura, meus queridos. Na presença de Deus há abundância. Então, eles tiveram esse privilégio maravilhoso de comerem e beberem, aliás, comerem pão e peixe à vontade. E depois ainda sobrou 12 cestos de pedaços de pão. Maravilha!
Então, na presença de Deus, nós não passaremos fome, nem de comida física, material, e nem de comida espiritual. Que a presença de Deus nos sacia a alma, a presença de Deus nos sacia até o nosso físico. Glória ao nome do Senhor. Ficamos com esta palavra. Não terminou não, estamos no primeiro tópico. Nós vamos continuar aí no quarto ponto. Amanhã nós continuaremos, vamos terminar aqui. A presença de Deus na minha vida, na sua vida, é muito importante. Amém, meus amados? Falta 1 minuto para encerrar, eu quero estar orando, pedindo a Deus que venha abençoar a sua vida. Eu estava preocupado com o barulho na rua. Até falei que se tivesse muito barulho na rua do som, eu ia só passar louvor, porque o louvor eu conseguia abafar o barulho da rua. E deixaria a mensagem para amanhã. Graças a Deus que não teve barulho, então deu para transmitir a mensagem. Amanhã continuaremos. Você que assistiu hoje, compartilhe com seus amigos, convide para assistir amanhã, às 8 horas até às 9 horas. Falar no linguajar sempre aqui, né? Às vezes eu vou falar 18, eu confundo aqui, porque aí eu fazia o programa às 18 horas e algum dia 18h30, então eu confundo aqui. Se eu falar às 8, eu falo às 18. Então eu falo logo 8 horas. Das 8 horas às 9 horas, tá ok? Estaremos aqui alegre, transmitindo com muita alegria o programa Momento com Deus. Se Deus abençoe a vida de todos vocês, estarei orando pedindo as bênçãos de Deus sobre a vida de todos, meus queridos. Pai amado, Pai santo, eu oro neste momento, Senhor, pedindo a tua